A tua presença é o meu lugar. Declaro conosco. Não há lugar melhor do que este. Não há lugar melhor do que este. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Não há lugar melhor do que este. Não há lugar melhor do que este. É o nosso lugar. Tua presença é o meu lugar. A tua presença os medos se vão. A tua presença os medos se vão. A tua presença os temores se vão. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença encontro segurança. Na tua presença a minha alma descansa. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Posso dançar na tua presença, posso correr na tua presença, eu posso rir na tua presença, posso gritar na tua presença. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Posso dançar Na tua presença, posso correr na tua presença, eu posso rir na tua presença, posso gritar na tua presença. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Não há lugar melhor do que este. Não há lugar Melhor do que este. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença, na tua presença os medos se vão. Na tua presença os temores se vão. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença encontro segurança. Na tua presença a minha alma descansa. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Na tua presença os medos se vão. Na tua presença os temores se vão. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar.
dançar, Pai. Posso dançar na tua presença, posso correr, na tua presença, eu posso na rir, tua presença, posso na gritar. tua presença, Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Posso dançar, tua presença, posso correr, na tua presença, eu posso na rir, tua presença, posso gritar. na tua Tua presença, tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Oh, oh. Aleluia. Você pode sentar, irmão. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo, aleluia. Diga, Deus é bom. É muito bom Deus, irmão. A palavra de Deus diz lá em Neemias, capítulo 8, versículo 14: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Diga assim, a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Fabi começou o culto falando de um salmo que diz: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Aleluia. Sabe que é verdade, queridos? Na presença de Deus há plenitude de alegria. E você pode me perguntar, mas irmão, como é que eu faço para entrar nessa presença, para ter essa alegria? Eu quero te dizer que 24 horas por dia, eu e você estamos na presença do Senhor. Então existe plenitude de alegria. Mas como é que se manifesta a alegria, queridos? Por uma atitude de fé minha e sua, de decidir ficar com a palavra de Deus. Aleluia. Precisamos, queridos, viver pela fé. Precisamos aceitar a palavra de Deus, tomar posse daquilo que Deus já nos deu e não arredar pé das nossas promessas, porque Deus é a nossa fonte. Existe um salmo, queridos, que diz assim: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46 diz isso. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza, queridos. Sabe que tem horas que nós temos que fazer como Davi disse lá em Salmo 103: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Tem horas, queridos, que é preciso, quando as circunstâncias se levantam, quando as coisas estão turvas, é necessário que nós nos coloquemos numa posição de vitória, sabia? E é o que vem a impressão no meu coração quando, desde o momento que Fabi abriu esse culto e que vem na direção e nas ministrações de adoração ao Senhor, isso no meu coração, essa nota no meu coração, sobre posição de vitória, sobre a alma, sobre você colocar a alma no seu devido lugar, sobre você aceitar aquilo que Deus diz a seu respeito. Então, irmão, não fica por menos do que a palavra de Deus te diz para ficar. Aleluia. Então, querido, se hoje a tua alma grita no que diz respeito a pensar, mas rapaz, e agora? Eu quero te dizer, e agora Deus está no barco. E agora Deus está no controle de todas as coisas. E agora você já é mais do que vencedor. Faça com que a sua alma aceite a verdade, porque você sabe que no seu espírito é assim. Então acredite nisso e diga: alma, eu sou vencedor. Você não vai ser derrotado. Não morrerei, antes eu viverei e contarei os feitos do meu Deus. Aleluia. É assim, queridos, que se faz com as coisas de Deus. Aleluia. E glória a Deus pela palavra que Deus colocou no meu coração hoje de manhã. Eu queria que você abrisse lá em Gênesis capítulo 1. Algumas pessoas eu sei que já conhecem muito esse trecho da palavra de Deus. Não sei se todos, nem todos devam conhecer, mas a grande maioria dos crentes conhece.
E aí Deus colocou essa nota no meu coração para falar sobre domínio. Dominar é algo que Deus delegou e que foi perdido, mas existem alguns princípios para que eu e você possamos observar na palavra, para que possamos tomar posse e dominar sobre todas as coisas. Porque foi para isso que nós fomos criados. Deus criou Adão. Quando Deus criou Adão, Deus o criou à sua imagem e semelhança, mas não me entenda, não numa total dependência. Deus, ele deu liberdade a Adão para que aquilo que Deus criou, ele dominasse. E nós vamos aprender isso na palavra de Deus hoje. Eu não estou dizendo que Adão ou nós não precisamos ter dependência de Deus, não é isso que eu estou dizendo, amém? Nós precisamos nós somos dependentes de Deus. Ele é o nosso provedor, como nós cantamos, Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso tudo. Então Ele é o nosso provedor. Mas Deus, Ele estabeleceu ferramentas, diga comigo, ferramentas, para que eu e você, observando esses princípios, fazendo uso dessas ferramentas, possamos usufruir daquilo que Deus já preparou para mim e para você. Amém? Eu lembro que eu já fui aluno do Senai no curso de mecânica geral, de ajustagem, soldador. Já fiz esse curso no Senai lá em Campina Grande. E eu me lembro que na época, quando eu fiz o curso de mecânica geral, que é torneiro mecânico, existiam algumas ferramentas que você precisava usar para fazer determinado tipo de serviço. Então, as ferramentas, elas se pareciam bastante, mas elas faziam, cada uma tinha uma especificidade, é assim que se chama, especificidade diferente. Então algumas eram para desbastar, como nós falávamos, para tirar o grosso, vamos dizer assim. Outras eram para dar um acabamento final, que era uma ferramenta chamada de acabamento ou de retificação, acho que era isso a palavra, que dava um brilho na peça. Então eram ferramentas diferentes que eram usadas em etapas diferentes, com propósitos diferentes, amém? Para trazer uma finalidade, para trazer um acabamento final para aquela peça. Uma peça bruta, aparentemente você vê um bolo de ferro, mas que no final, queridos, ficava perfeito. Ela se ajustava a outras peças, ela fazia com que uma máquina grande pudesse funcionar, porque existiam ferramentas que trabalhavam aquela peça ao ponto de deixá-la pronta para usar e movimentar um grande moinho, um pequeno cilindrozinho, como é que eu poderia dizer a você? Como se fosse uma catraca, vamos dizer assim. Mas ela fazia com que toda uma máquina grandiosa funcionasse. E aquelas peças, elas eram desenhadas e elas não podiam ter erros. Ela tinha uma pequena folga para trabalhar, um pouco folgada, mas elas eram desenhadas para trabalhar com diferenças de milésimos, de milímetros. E eu dizia, meu Deus do céu, em milésimos de milímetros. Elas trabalhavam muito ajustadas, de forma muito perfeita, e funcionava. E sabe, queridos, que quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeito, irmão. Perfeitos, queridos. Muito mais do que uma peça dessa, para trabalhar de forma perfeita. Nós fomos colocados aqui na terra para vivermos, ou para funcionarmos, vamos dizer assim, para funcionarmos de forma perfeita. A ideia de Deus, quando Deus criou o homem, não é para que ele passasse por situações e circunstâncias. Não foi a vontade de Deus, nunca foi isso, de dizer, rapaz, eu vou criar Adão, mas por um tempo eu acho que eu vou deixar que ele passe por algumas situações e outras não, ele vai provar de algumas coisas boas. Não foi isso. Deus criou o homem, queridos, para desfrutar do melhor. Aleluia, diga amém, diga amém. Deus criou o homem para desfrutar do melhor, mas você conhece a história como eu conheço. Se lermos o livro de Gênesis, você vai ver que isso foi perdido, isso foi deixado de lado por causa do pecado. E aí eu não vou adiantar, porque senão eu vou chegar no final da história. E aí você vai comigo agora em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando diz assim, no princípio, diga no princípio. Isso é quando Deus estava criando todas as coisas, eu sei que você sabe disso. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, diga assim comigo, e disse Deus. E se você parar para olhar, para analisar aqui, queridos, por vários versículos, você vai encontrar, e disse Deus, e assim foi, e disse Deus, e assim foi, e disse Deus, e assim foi. Ele começou a criar todas as coisas. Deus estabeleceu ordem em tudo que Ele criou. Diga amém, ordem.
Tudo que Deus criou, queridos, tudo que Deus faz e cria com ordem. Não cria nada, Deus nunca criou nada desajustado, tá certo? A desordem e o desajuste é promovido pelo diabo. Mas as coisas que Deus promove, as coisas que Deus cria, sempre são perfeitas e ajustadas. Aleluia. Aí no versículo 26, vá comigo no versículo 26. Depois que Deus criou todas as coisas, dizendo, abençoando, formando, separou as águas da terra, criou os peixes, os répteis, criou os animais domésticos e os selváticos, como diz a palavra de Deus, diz que o homem foi diferente. O homem foi uma criação bem diferente, bem específica de Deus. E preciosa demais para Deus, porque tudo Deus criou falando. Mas o homem, ele disse, façamos o homem. Olha que coisa diferente, queridos. Quando Deus foi nos criar, ele disse, olha, ele juntou a Trindade e disse, olha, façamos o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. Se eu parar por aqui, se você for ver as características e atributos de Deus, ele disse, olha, eu quero fazer alguém. Jesus, Espírito Santo, nós vamos fazer alguém. A nossa imagem, da mesma forma, da nossa imagem e semelhança. A palavra de Deus diz que Deus é o quê? Deus é Espírito. Amém? Deus não é Espírito? Vocês concordam que Deus é Espírito? Aleluia. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Então, se Deus é Espírito, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus no Espírito. Amém? E aí, se você for parar para analisar, quais são os princípios que esse Deus que é Espírito estabeleceu para que as coisas fossem criadas e formadas? Diga assim comigo, falando. Então, tudo que Deus precisou que acontecesse e aconteceu, Deus falou. Diga, Deus falou. Foi assim que Ele fez as coisas. Deus disse e aconteceu. Olha, haja isso. E aconteceu, se forme isso, e aconteceu, e Deus começou a ver, isso é muito bom, mas Ele disse, olha, agora é o homem, vamos fazer esse cara, a nossa imagem e nossa semelhança. Mas olha a continuidade do versículo 26, queridos, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E depois que Ele disse isso, queridos, Ele disse, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Versículo 28 diz, Deus os abençoou, diga, abençoou. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei toda a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E sabe, irmãos, o que me chamou muita atenção é essa palavra dominar, ou dominai, no versículo 28. Essa palavra quer dizer radar. Não é radar de radar, não. É radar, a palavra radar é H-A-D-A-H. Radar. Não sei se a pronúncia é essa, mas é radar. Radar. Que significa, queridos, governar e sujeitar. Então, tudo que Deus criou aqui nessa terra, irmãos, Ele disse para o homem, olha, ele vai ser radar. Amém? Você entende isso, queridos? Ele disse, olha, eu estou te abençoando, eu te abençoo. Agora tem uma coisa, multiplique-se, frutifique, dê muito fruto e seja radar. Ou seja, seja governador. De tudo isso que eu criei, é minha criação, mas eu digo hoje a você, eu te dou autoridade para que você governe, para que você subjugue isso que eu criei. Aleluia. Por quê? Porque você é a minha imagem e semelhança. É isso que Deus estava dizendo para o homem. Você é o meu governador aqui. É você quem vai mandar aqui, é você. E se você continuar lendo as escrituras, irmãos, você vai ver que na continuidade, Deus, quando foi dar nome aos animais, Deus podia ter dado o nome aos bichos, não podia? Mas na continuidade, a Bíblia fala que Deus fez com que os bichos chegassem para Adão, e Adão que deu o nome a todos os bichos. Você imagina que, será que foi assim? Adão ficou dentro do mato, eita, cadê a galinha? Cadê o jacaré? Não, todos os animais chegaram para ele porque ele era o governador. Ele era a autoridade, irmãos, e tudo que o governador, se ele tem autoridade aqui nessa terra, vai ser do jeito que ele estabelecer, irmão. Aleluia. Deus tinha delegado isso para Adão. Estava nas mãos de Adão. Você entende isso? Você concorda comigo?
Amém. Obrigado, pastor. Amém. Aleluia. É assim, irmãos. Deus estabeleceu isso na vida do homem, queridos. Pule comigo agora para o capítulo 2. A partir do versículo 9. Aleluia. Versículo 9 diz assim: o Senhor Deus fez brotar da terra todas as espécies de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como árvores de vida no meio do jardim, e árvores do conhecimento do bem e do mal. Diz assim: saía um rio do Éden para regar o jardim. Sabe o que significa a palavra Éden, irmãos? Prazer. A palavra Éden significa prazer, sabia? Então Deus colocou o homem no lugar de prazer. Diga prazer. Olha como Deus é bom, queridos. Olha como Deus é muito bom conosco, sabia? Deus podia ter colocado um homem num lugar, num deserto, que algumas pessoas, eu estou passando por um deserto. Não, mas Deus nos colocou, irmãos, num lugar de prazer. Estava aquele homem no lugar de prazer e tudo o que ele precisava, tudo o que ele necessitava, estava naquele lugar, queridos. Não tinha falta naquele lugar. Ao contrário, Deus disse: olha, aqui é o lugar de prazer para você. É o lugar onde existe bonança, é o lugar onde existe riqueza, é um lugar onde existe prosperidade, é um lugar onde tudo que você precisa existe. Aleluia. Lugar de prazer. Éden significa isso, lugar de prazer. Glória a Deus. Versículo 10. Aí saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, que é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Diga ouro. Riqueza, irmãos. Onde existe prosperidade, onde existe mantimento. Eu digo a você, queridos, a palavra de Deus, Deus não colocou nada na sua palavra só por colocar. Não existe uma vírgula, não existe uma só palavra, não existe um só acento nessa palavra que está aqui por estar. Nada. Não existe, irmãos. A palavra de Deus é tão perfeita, queridos. Eu estava lendo hoje, nessa Bíblia aqui, fui ler lá no livro de estudos, falando sobre os manuscritos. É só para dar um parênteses aqui, para você ver a fidelidade da palavra de Deus. Os manuscritos do Mar Morto. Quem já ouviu falar sobre isso aqui? Os manuscritos do Mar Morto. Para quem não ouviu falar, foram os manuscritos que foram achados, os pergaminhos que foram achados mais ou menos em 1950 ou 1949, na nossa era agora. Foi o maior achado arqueológico da nossa história moderna. Que lá eles acharam, os pastores, eles acharam vários pergaminhos, não só o de Isaías, que achou essa coletânea de livros de Isaías perfeita, queridos, com inscrições em aramaico antigo, que batem exatamente com o que está escrito, queridos. Durante vários séculos, aproximadamente 300, eles tinham aproximadamente 300 anos antes de Cristo, esses pergaminhos, que foram encontrados há mais ou menos 60 anos atrás, numas cavernas. Já pensou como a palavra de Deus é perfeita, queridos? Então não pensa, queridos, que vai ter uma palavra que vai estar aqui qualquer vírgula por estar. Essa palavra vai estar sempre aqui para te mostrar e me mostrar. Existe uma saída, existe algo para você precioso, querido. Você não pode desprezar essa palavra em tempo algum da sua vida, queridos. Glória a Deus. No versículo 11, tá bom, pastor. Vocês viram? Amém. Chegou. Então, diz no versículo 11 que havia ouro naquele lugar. O ouro dessa terra é bom, e ali há obdélio e pedra de ônix. Aí você vai ver que existem muitas coisas boas, queridos, na terra. E no versículo 15 desse mesmo capítulo diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E essa palavra guardar, eu estava vendo essa palavra hoje, é no capítulo 2, versículo 15. Deixa eu só dizer para você o que significa, queridos. 2:15. Lavrar e guardar. Esse guardar significa vigiar, observar, prestar atenção, ter a incumbência, manter sob vigilância, custódia, proteger, salvar, observar, entesourar, celebrar,
vários adjetivos, se é assim que eu posso dizer. A palavra significa chamar, são esses adjetivos: guardar, observar, ter sob cuidado, ter sobre seu governo. Foi para isso que Deus estabeleceu Adão, nesse lugar. E no versículo 16, olha como é interessante: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente, pode ficar à vontade, você é o governador, eu te dei a autoridade, você pode comer de tudo que está sobre esse lugar. Olha, desfruta, viva, tenha prazer. Esse é um lugar de prazer, esse é um lugar de abundância. Coma livremente de tudo, seja o rei desse lugar. Amém. Obrigado, em nome de Deus. Aleluia. Saiu? Vocês estão ouvindo? Então pronto. Então vamos lá. Versículo 17. Só não estou ouvindo aqui em cima. Não está saindo som aqui em cima só. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que coisa interessante Deus estava dizendo. Eu sei que você já conhece essa história, essa passagem, mas Deus dizendo para ele: olha, se você comer dessa árvore, você vai desfrutar de tudo, o seu prazer está em tudo aqui. Mas se você comer dessa árvore, você vai morrer. Você vai deixar de ser o meu governador. Você vai deixar de ser a autoridade. Você vai deixar de ter o prazer que eu estabeleci para que você tivesse nessa terra. Olha, Adão, eu te dei tudo isso aqui, é seu, você é dono disso aqui. Eu te fiz a minha imagem e semelhança. Você vai falar as coisas e elas vão acontecer. Você vai dizer para as coisas e elas vão estar sujeitas à sua palavra. Porque eu dei autoridade para você. Agora toma cuidado numa coisa, Adão. Presta atenção numa coisa. Olha, não desfruta, não toca nessa árvore. Porque se você tocar, você vai morrer. E você sabe, continuando a história, que esse homem, infelizmente, ele pecou, ele desobedeceu a palavra do Senhor e ele morreu. Não fisicamente, porque se depois você for ler a história, ele viveu acho que 930 anos. Fisicamente ele viveu 930 anos. Depois você pode ver a descendência de Adão. Mas ele morreu no espírito, queridos. Ele foi separado, ele passou a ter morte espiritual dentro dele, porque ele, como sendo imagem e semelhança de Deus, um ser espiritual, essa carne ela não é um ser espiritual, mas é o espírito que tem a comunhão com Deus, é o espírito que foi criado à imagem e semelhança. É mais ou menos como ter aquela televisão velha, né, de tubo. Não sei se você já teve na sua casa. Tem hora que ela faz, né? Não sei se os mais jovens já viram isso. Agora é LED, né? Mas a antiga TV de tubo era assim, fazia só outra, né? Ou mandava ajeitar, ou só outra. Podia jogar fora que o tubo queimou. Os componentes internos da televisão, eles foram apagados. E ficava só aquele pontinho, aquela faíscazinha branca no meio da televisão, não é verdade? Então é mais ou menos isso que eu quero trazer de exemplo. Apagou a imagem. Aquela imagem que Deus criou, o homem governador, o homem pleno, o homem que vivia numa terra de prazer e de abundância, foi arrancado isso dele. Por causa de quê, queridos? Por causa do pecado. E aí podemos parar agora e pensar, e aí onde entra propriamente, vamos sair da introdução daquilo que já sabemos, e onde entra o segundo passo dessa ministração. E agora? Porque existem duas coisas. Alguns irmãos que vivem a plenitude do que Deus já reconquistou, porque em Cristo a palavra de Deus fala que nós fomos reconciliados. A palavra de Deus diz que nós fomos justificados. E sabe o que quer dizer justificado, irmão? Se Deus diz assim, olha, eu te justifiquei, Ele dizendo a você se fez justo e pronto, acima de toda lei. Nós vamos ver a definição exata de justificação.
Eu vou ler para você, mas é mais ou menos isso, Deus dizendo para você, olha, você está quites comigo, você está justificado, você voltou à nova posição. Mas é aí onde existe a grande pergunta, queridos, que alguns filhos de Deus vivem ainda. E agora, como é que eu vivo a minha vida de crente? É uma vida de tribulação? É uma vida de circunstâncias todo dia? É uma vida do deserto? Será que é isso, queridos, que Deus tem para mim e para você? Não é. E nós vamos ver na palavra de Deus o que Cristo reconquistou. Aquilo que Adão perdeu, queridos, eu te digo, Cristo reconquistou na cruz do Calvário, para mim e para você. Então, queridos, nós não podemos mais viver como o antigo Adão. Ou mais ou menos como aquele... Eu já vi nos desenhos, eu não sei se isso é verdade, mas existem aqueles grandes elefantes que eles são presos por um toquinho assim, bem pequenininho, né? Amarra na tromba do elefante uma cordinha e bota num toquinho ali, que o elefante, se der uma puxada, ele leva tudo. Porque ele não tem mais, ele perdeu a noção da força que ele tem, porque ele foi condicionado a achar que ele é fraco, por causa das circunstâncias que o circundam. E ele fica naquele negócio ali parado, abanando o rabo, abanando a tromba dele, mas preso, e sabendo, rapaz, eu estou condicionado a isso aqui, não vou sair daqui a não ser que alguém venha e me tire. E sabe, queridos, e aí às vezes pensamos, rapaz, se Deus quiser eu saio disso, e fica lá preso na situação. Se Deus quiser, Deus é soberano, Deus está vendo que eu estou assim. Nós vamos aprender hoje pela manhã, queridos, que Deus já quis. A palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou. E aquela cordinha que o diabo prendia, como prendeu Adão, que já não nos prende mais, irmão. Nós somos livres, queridos, livres do pecado. O que é que faz separação do homem com Deus? O pecado. E nós somos livres do pecado. Nós não temos mais consciência, pelo menos não devemos ter mais consciência do pecado. Aleluia. O livro de Hebreus capítulo 9, versículo 14, irmãos, diz o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu-se a si mesmo, imaculado e santo, Ele purificará a nossa consciência das obras mortas, irmão. Somos purificados pelo sangue de Cristo, irmão. Mas abra comigo em Romanos capítulo 6. Aleluia. Romanos capítulo 6. No versículo 12, o subtópico da minha Bíblia aqui, dessa Bíblia de papel, diz assim: Adão e Cristo. Versículo, capítulo 5, aliás, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Aleluia. A minha Bíblia diz assim: sendo, pois, justificados. A palavra justificados aqui, que quer dizer dikaio, que significa tornar justo, ou como deve ser, mostrar, exibir, evidenciar a alguém ser justo, tal como é e deseja ser considerado. Declarar e pronunciar alguém justo, reto, ou tal como deve ser. Deus nos declarou justos, sabia? É isso que ele está dizendo: olha, eu te declaro a partir de hoje justo. Aleluia. Assim como era Adão, ele perdeu essa posição de justiça de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Mas ele diz aqui no versículo 5, olha, sendo, pois, justificados pela fé. Diga, pela fé. Não é pelo nosso próprio esforço, não é porque você é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, isso é muito bom e faça isso se você já ajuda. Mas você e eu somos justificados pela fé. Ele diz, olha, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça. Diga assim, graça, no qual estáis firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que na tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus já está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele diz aqui para mim e para você, olha, você e eu estávamos fracos, mas Cristo morreu por mim e por você,
Para quê? Para que nós continuássemos fracos? Não. Para que nós fôssemos feitos fortes. Aleluia. Então isso já começa a me dizer, queridos, e começa a te dizer que em Cristo, na fé, tendo fé em Cristo, queridos, já começa a se ter um entendimento. Eu estou numa nova posição. Se eu era fraco, a partir de agora eu sou forte. Eu estou em outra esfera, queridos. Você entende isso? Nós estamos vivendo em outro tempo, em outra época. Não é mais a época da injustiça, não é mais o tempo da impiedade, não é mais o tempo da fraqueza, da derrota, não, mas é o tempo da vitória, do regozijo, do prazer, irmão. Aleluia. O Éden físico, ele foi transportado para o Éden espiritual que está dentro de mim e de você. Aleluia. Lugar de prazer, queridos, que começa dentro de mim e de você. Lugar de refrigério, lugar de conquista, onde as coisas verdadeiramente acontecem. Como? Pela fé. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar lendo. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, vírgula, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquela mesma condição de Adão, a morte. Deus mostra o seu amor por mim e por você. Olha, Jesus morreu por você e por mim. Amém? Está entendido até aí? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados, diga reconciliado. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora olha o detalhe desse trecho, desse versículo. A palavra vida, essa última palavrazinha vida, quer dizer zoe. A própria vida de Deus, irmãos. Restabelecida a própria vida de Deus que existia em Adão. Olha, é Deus dizendo olha, você está reconciliado comigo. Agora você está reconciliado, tome a minha própria vida. Eu restabeleço a partir de agora a posição que estava perdida, uma posição de derrota, de fracasso, de você andar sempre perdendo. Agora existe uma vida em você. A minha própria vida está em você e você pode. A partir de agora, Deus diz para mim e para você, olha, você pode. Você foi salvo da ira. Você não é mais pecador. É isso que ele está dizendo, olha, você não é mais pecador. Nunca aceite isso, irmão. Nunca aceite isso. Se você escutar alguém dizer, rapaz, você é pecador, será que eu sou pecador? Não, você não é mais pecador. É a palavra de Deus que diz para mim e para você. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele não tem comunhão. Deus ama o pecador, mas Deus não gosta do pecado. E se nós dissemos que somos pecadores, queridos, nós estamos dizendo que o sangue de Jesus não valeu de nada naquela cruz. Porque a palavra diz que esse sangue, ele nos purificou, queridos. Ele não simplesmente lavou os pés e disse, olha, você pode andar aí e você vai se sujar, porque você é um lavado sujo, vamos dizer assim, é um limpo sujo. Existe limpo sujo? Não, existe não. Eu vi Felipe, nosso filho, ele gosta de brincar, suar, e se Fabi não pegasse aquela camisazinha branquinha do gel que ele tem, botasse na água sanitária e deixasse ali um dia, dormindo ali na água sanitária, meu amigo, ela, se fosse só para a máquina lavar na mão, não ia ficar bem branquinha. Eu vi ontem num varal, ela estava mais branca do que as toalhas. Meu amigo, que camisa branca. Por quê? Porque aquele reagente, se é assim que eu posso dizer, aquela água sanitária, ela tem o poder de tirar aquelas manchas amarelas. Aleluia. O sangue de Jesus, queridos, ele tem o poder de purificar o pecador de todo tipo de pecado. A palavra de todo o acúmulo de pecado. Eita, já faz 200 anos que eu venho pecando nisso aqui. O sangue de Jesus, queridos, ele nos purificou e tirou todo o pecado. Aleluia. Então nós somos aceitos para com Deus novamente. Adão perdeu isso. Adão não foi mais aceito diante de Deus.
Adão perdeu a condição de governador, ele entregou ao diabo, irmão. O governo que Deus deu a Adão, Adão entregou ao diabo. Onde é que está escrito isso? Você pode me perguntar. Se você for ler lá na tentação, você vai ver o diabo dizendo: olha, eu te dou todos esses reinos, porque a mim foi entregue. Quem foi que entregou ao diabo? Deus não deu ao diabo o governo dessa terra, foi Adão, irmão. Adão que deu a ele. Mas sabe que Jesus, ele reconquistou para mim e para você. Nós somos novamente, queridos, os governadores desse lugar, queridos. E como vai funcionar, irmãos? Como as coisas vão funcionar conosco? Através daquilo que estamos falando, através daquilo que estamos deixando sair da nossa boca. Mas uma coisa é importante, irmãos: precisamos ter consciência do que somos. Imagina o nosso governador hoje aqui desse estado, ou a nossa presidenta, ou alguém com muita autoridade. Ele sabe a posição que ele está ocupando hoje. Ele sabe o poder que ele tem naquilo que ele fala e naquilo que ele escreve. Baixar uma lei, ou fazer um decreto, ou vetar uma lei. Muitos homens, eles instituíram uma lei, mas o presidente, ele tem o poder de vetar aquela lei. Já pensou, irmão? Isso diz para mim, diz para você, queridos, que o diabo pode até tentar inventar qualquer tipo de coisa, mas eu e você temos o poder e a autoridade de dizer: está cancelado. E onde é que isso pode acontecer? De que forma? Se alguém da sua família, por exemplo, estiver passando por algum processo de enfermidade, você tem a autoridade de dizer: cesse, em nome de Jesus, cesse. Aleluia. Eu digo: venha riqueza, eu digo: venha dinheiro, eu digo: venha sucesso, eu digo: venha sabedoria. E vem, irmão. Por quê? Porque existe um novo governo sobre minha vida e sua vida, irmão. O governo, ele foi reestabelecido. Diga amém. Pelo amor de Deus, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Foi restabelecido, irmão. Então nós não precisamos mais andar tristes, irmãos. Nós não precisamos mais andar cabisbaixos. Mas entenda de uma vez por todas: eu sou o governador. Amém? Mas vamos adiantar aqui que estamos no final. Versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí onde algumas pessoas pegam esse versículo e isolam ele e dizem: olha, todo mundo é pecador. Mas não é isso que a palavra está ensinando. Não é isso que a Bíblia está ensinando para mim e para você. Temos que continuar a ler, irmãos. Quando você pegar um versículo, lê o que está escrito antes e lê o que está escrito depois. Aí você vai entender. Principalmente porque você e eu temos o Espírito Santo. E ele diz: olha, porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ou a separação de Deus, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo a lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Aleluia. Não sei se você pegou isso aqui, mas eu vou dizer: olha, Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem é que havia de vir? Jesus Cristo. Aí você imagina Jesus, queridos, a figura de Adão, aquele que haveria de vir. Mas ele não fala da figura de Adão caído, ele fala da figura de Adão, homem, governador. Aí lembra de Jesus, quando Jesus estava para pagar imposto, aí Pedro chega para Jesus: e agora, como é que a gente paga? Vai lá que vai ter um peixe com estáter, né, que chama? Vai ter a provisão ali no peixe. O que é que Deus tinha dito a Adão? Domine sobre os peixes, sobre as aves do céu,